Olá pessoal e sejam bem-vindos à aula de número 2. Agora nós vamos falar sobre camadas web. Nós vamos entender os conceitos de front-end, quais linguagens nós vamos usar dentro do front-end. Vamos saber o que é linguagem, o que é linguagem de marcação. Vamos entender também sobre a forma como funciona a web, ok? Essa aula é para isso. Se você quer entender um pouco disso, esta aula nós vamos entender. Vamos também falar sobre pré-processadores, vamos falar sobre frameworks JS ou frameworks JavaScript ou ainda também frameworks CSS. Então, fique do outro lado, vamos para a tela do computador que tem muito mais informação. Então, pessoal, estamos a começar a primeira aula no nosso curso de HTML dentro aqui do meu canal. Bom, desde já peço que, mais uma vez, não é? Inscreva-se e partilha o link desta aula, partilha o nosso canal para que ele possa crescer e eu possa trazer mais conteúdos como esse. Bom, camadas web. Aqui nós vamos abordar aquilo que é a estrutura da web. E para quem já me acompanha, já sabe alguns conceitos, como esse que vamos ver a seguir, que é o front-end. Mas aqui vamos procurar dar um pouco mais de vida ou de profundidade a esse conceito. Bom, o front-end é a parte da programação responsável pela interface e experiência do usuário em um site ou aplicativo. Nós conhecemos os sites como aquilo que nós vemos, né? Geralmente, mas e então qual é a diferença de um site e um aplicativo? Geralmente um site é uma solução mais simples, que muitas vezes tem a funcionalidade simplesmente de exibir conteúdo. Já o aplicativo ele tem funcionalidades mais avançadas, como por exemplo login e coisas do gênero. Bom, um exemplo de um aplicativo web seria o Gmail, seria também o Trello. E temos que saber sempre que um site é um site, mas um aplicativo web geralmente também pode ser um site. Então temos que sempre fazer essa diferença aqui. Continuando, o front-end envolve tecnologias como HTML, CSS e JavaScript. O HTML ele possui ou dá a estrutura, o CSS dá o estilo ou a estilização e o JavaScript a interatividade. Bom, nós hoje em dia também temos muitos recursos no CSS que nos dá nos dá funcionalidades ou nos dá recursos que antes só tínhamos no JavaScript. E vamos ver isso mais lá para frente. O foco do front-end é criar interfaces responsivas, intuitivas e eficientes para os usuários. O HTML é uma linguagem de marcação. Isso mesmo, o HTML é uma linguagem de marcação. Qual é a diferença, por exemplo, de uma linguagem de programação e uma linguagem de marcação? A diferença é que a linguagem de marcação ela apenas estrutura um documento, estrutura uma página. Já uma linguagem de programação ela dá instruções ao computador, ela possui uma lógica. Então essa é a pequena a diferença, não é, daquilo que é uma linguagem de marcação e uma linguagem de programação. E geralmente nós sabemos, como programadores ou como indivíduos que estamos a entrar na programação, que uma linguagem de marcação, assim como HTML, nós não precisamos de um compilador, por exemplo. Já uma linguagem de programação precisa de um compilador. Já a linguagem de marcação, simplesmente com um browser e um editor de texto muito simples, até mesmo aquele que vem já com o sistema operativo, não importa que seja Linux ou Windows, um editor de texto já nos serve para testarmos os nossos códigos em HTML. Então vamos ver como fazer isso na prática, não é? Mais lá para frente. Bom,
A linguagem de marcação é usada para estruturar o conteúdo da web. Ele define a hierarquia dos elementos de uma página através das tags ou de tags como head, body, div, p, a, img, table, entre outras. Temos aqui os principais conceitos do HTML, só para termos uma noção de antemão. Elementos e tags. Blocos fundamentais da estrutura da página, exemplo, H1, o P, o UL. Os atributos, temos as propriedades adicionais das tags, como href, src, out, id ou id e class ou class. Semântica, temos o uso, que é o uso correto de tags para tornar o código mais acessível e otimizado para SEO. SEO é o Search Engine Optimization. Isto significa que, em outras palavras, usar corretamente essas tags, que são a header, a nav, a article e a section. Elas nos ajudam a que o nosso site esteja bem posicionado nas pesquisas do Google. Bom, a estrutura do documento, aqui temos o uso do doctype, HTML, o head e o body. Vamos então passar agora para o CSS, que é o Cascading Style Sheets. O CSS é uma linguagem de estilização. É usada para definir o design e o layout de páginas HTML, separando a apresentação da estrutura para um código mais organizado e reutilizável. Vamos agora então entender o JavaScript. Ele é uma linguagem de programação interpretada usada para tornar páginas web interativas e dinâmicas. Ele permite manipular o DOM, fazer requisições assíncronas, armazenar dados e criar aplicações no front-end e back-end com Node.js. Para aqueles que acompanham o nosso trabalho, podem sempre comentar, podem sempre dar um like e podem sempre sugerir. Eu tenho uma intenção de trazer aqui mais conteúdo sobre tecnologia, essencialmente destes dois últimos conceitos que seriam o CSS e o JavaScript, um curso só de CSS e outro curso só de JavaScript. E se vocês entendem que será de mais valia, por favor deixem no comentário para que assim eu possa realmente trazer esse conteúdo aqui o mais rápido possível. Eu já estou com essa intenção, mas se você comentar aqui também vai me ajudar a ficar ainda mais motivado. Bom, resumidamente nós sabemos que o HTML, nós vamos entender aqui que o HTML é o conteúdo ou a estrutura, o CSS forma e o JavaScript dinamismo. Bem como eu já disse, o CSS hoje em dia não somente nos dá a forma, não é? Mas também ele nos ajuda em muitas questões de dinamismo. Então é basicamente isso dentro desta aula. E o que é o back-end? O back-end é a parte de desenvolvimento web responsável pelo processamento de dados, regras de negócio, autenticação, comunicação com banco de dados e integração com APIs. APIs, para quem não sabe, uma API é basicamente um intermediário, muitas vezes, entre as aplicações. E nós não queremos entrar tanto no entendimento de alguns conceitos que fogem um pouco daquilo que é o HTML, mas uma API basicamente serve de intermediário. Por exemplo, nós precisamos de integrar o nosso aplicativo, por exemplo, com o WhatsApp. Então uma API vai fazer essa intermediação. Isso é só para não entrarmos em detalhes, mas é para não ficar também um branco neste quesito. Diferente do front-end, que lida com a interface do usuário, o back-end funciona nos bastidores, garantindo que as funcionalidades da aplicação sejam executadas corretamente.
Principais tecnologias do back-end. Temos algumas linguagens aqui de programação, como o JavaScript, o Python, o PHP, o Java, o C Sharp e o Ruby. Cada uma dessas, né, tem os seus derivados. Por exemplo, no JavaScript temos o Node.js, o Python temos o Django, o Flask, o FastAPI, conforme alguns dizem. PHP temos o Laravel e por aí vai. Estamos a ver aqui que temos cada linguagem tem os seus derivados ou então os seus frameworks que ajudam naquilo que são o desenvolvimento de algumas soluções. Nós sabemos que dentro daquilo que é o mundo do back-end existem várias ferramentas e várias soluções, mas nós não vamos entrar aqui em detalhes nestes pontos, porque não é o foco do nosso curso. É principalmente para termos uma noção muito simples. E dando continuidade, eu trouxe aqui também um diagrama, um desenho que achei muito interessante, que é basicamente como funciona, não é? Aquilo que é aquilo que é essa parte, né, do front-end, back-end, como é que funciona na prática? Bom, do lado esquerdo aqui, em primeiro lugar, temos visitors ou usuários, que é basicamente o indivíduo que acessa o site, por exemplo. Vamos lá supor, sem fazer propaganda, não é? Estamos a fazer, por exemplo, uma compra na Coinha, vamos dizer assim. Quando nós entramos, não é? Estamos a fazer na Coinha ou na Cubeta, uma dessas plataformas que nós às vezes compramos cursos. Vamos dizer, eu entro no site e me deparo logo com front-end, né? Me deparo com a cara do site e logo em seguida fazemos a compra de um curso. Então existe todo um processo aí onde podemos enxergar, como podemos enxergar aqui, para que nós efetivamente possamos realizar a compra. Primeiro vamos então ao site, depois passa através a nossa informação. Por exemplo, vamos supor que colocamos os dados do nosso cartão ou os nossos dados de usuário para realizar ou finalizar a compra. A nossa informação, por exemplo, vai ser validada da parte do servidor. Se estamos já a falar do back-end, então o back-end é responsável por validar aquilo que é as nossas informações e comunicar ao site que nós efetuamos uma compra. E é assim que então muitas vezes nós vamos receber um e-mail de confirmação que a nossa compra foi realizada, e eles lá também no sistema deles recebem a notificação de que foi realizada uma compra. Todo esse processo que acontece é feito pelos bastidores, é feito pelo back-end, tá? Base de dados, servidor e entre outros recursos. Então é basicamente isso que nós precisamos perceber aqui, para que nós tenhamos a mínima noção de como é que funciona aquilo que é a web. Obviamente existem muitos outros detalhes, mas nós aqui gostamos de nos ater ao que é primordial para o foco do nosso curso, para que nós assim não percamos o fio daquilo que é o foco daquilo que é o nosso curso. Então, vemo-nos na próxima aula.